Você já se sentiu inundado de informações, confuso ou até mesmo perdido em sua jornada espiritual e de expansão da consciência? Hoje, vamos revelar um perigo oculto, um verdadeiro fenômeno medianímico que poucos falam: a sobrecarga sensorial e informacional. Bem-vindo todos que aqui chegam. Professor Gabriel Menezes falando. E se você está em uma jornada de despertar espiritual, este vídeo é essencial para você. Antes de mergulharmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais insights espirituais como esse. Vamos começar? Bom, primeiro precisamos entender o que é essa sobrecarga sensorial e informacional. A sobrecarga sensorial e informacional ocorre quando uma pessoa é inundada ou ela absorve uma quantidade de informações e estímulos sensoriais maior do que ela consegue processar confortavelmente. No contexto espiritual, isso pode ser particularmente intenso para médiuns e pessoas despertas, porque a sua sensibilidade aumentada torna esses indivíduos mais receptivos a uma ampla gama de informações e energias. Afinal, se considerarmos nossos sentidos físicos, nós temos 5 sentidos físicos pelos quais nós estamos processando, primeiro recebendo, é claro, depois interpretando, processando informações o tempo todo. Nós temos o visual, nós temos o auditivo, nós temos o olfativo, o gustativo e o sinestésico. Nós estamos absorvendo informação o tempo todo por esses 5 sentidos. Só que o nosso corpo, através da mente subconsciente, já possui mecanismos automáticos de processamento dessas informações sem nos sobrecarregar, principalmente na região lógica, racional, que é o córtex pré-frontal. Porque se a gente tivesse que pensar toda vez que quer sentir um cheiro, ou sentir o toque de uma coisa, ou ver algo, ou ouvir algo, e ao mesmo tempo, enquanto a gente pensa para conseguir captar isso, a gente tem que interpretar e processar, seria muita coisa para essa região. Isso gera uma sobrecarga mental absurda, que pode literalmente fazer pifar o nosso sistema. Então, quando a gente considera que no despertar espiritual, invariavelmente a gente vai desenvolver uma sensibilidade maior, ou seja, já para começo de conversa, a gente vai começar vivendo a experiência do momento presente aqui, visceralmente, a gente vai começar a perceber maiores informações visuais, auditivas, sinestésicas, gustativas e olfativas do que a gente normalmente receberia. Esse é um primeiro ponto, porque quando você expande a sua consciência, a sua percepção expande, logo você consegue expandir seu foco e capturar, receber e sentir muito mais informações. Então isso já ocorre naturalmente, só que, além disso, dessa sensibilidade maior, nós também desenvolvemos outros sentidos que poderíamos chamar de sentidos extrafísicos: clarividência, clareaudiência, clarissenciência, psicometria, etc, etc, etc. E aí, é claro, o input de informação começa a vir não somente do mundo físico, mas do mundo extrafísico ou metafísico, o mundo invisível, o mundo espiritual. Então percebe que nesse processo de despertar espiritual, a quantidade de informações que a gente começa a receber é maior, mas até aí, através dos mecanismos do nosso próprio corpo e da nossa própria vibração e expansão consciencial, a gente consegue filtrar melhor e organizar melhor isso, tá? Só que existe no despertar espiritual uma busca por mais informações sobre isso. Só que antes da gente entrar sobre essa questão da sede que sentimos por mais conhecimento, mais livros, mais informações, preciso aprender sobre tudo, para ontem,
antes de entrarmos nisso, é importante a gente entender também o que é o despertar espiritual que eu tanto falo aqui. O despertar espiritual nada mais é que um processo de reconhecimento e expansão da consciência além do ego, do eu individualizado e do mundo físico, para perceber a sutileza além desse mundo que a gente pode ver, tocar e sentir, para algo mais sutil, primeiro começando pelo nosso interior, pelo autoconhecimento, a autopercepção dos nossos próprios sentimentos, emoções, pensamentos, para, através dessa sensibilidade maior com a conexão com o nosso universo interno, a gente perceber também o mundo invisível ao nosso redor. Então, despertar espiritual nada mais é que isso, um processo de reconhecimento e expansão da consciência para além do ego e do mundo físico. E isso pode levar, como eu já disse, a uma maior percepção e conexão com o universo e com os estímulos que estão ao nosso redor, o que leva a gente a uma maior vulnerabilidade a essa sobrecarga sensorial e informacional. Porque a expansão da consciência ela pode abrir portas para novas dimensões de compreensão, só que sem orientação e equilíbrio isso pode ser esmagador para alguns indivíduos. Porque a pessoa começa a simplesmente beber em muitas fontes. E aqui vai uma mensagem: cuidado, muito cuidado. Porque isso vai gerar o que a gente chama de desequilíbrio mediúnico. E vai gerar também esse desequilíbrio mediúnico, por sua vez, vai gerar episódios frequentes de ansiedade. A sobrecarga sensorial e informacional pode levar a um desequilíbrio mediúnico, onde a pessoa se sente constantemente bombardeada por impressões espirituais. Por exemplo, você em espaços públicos, você vai se sentir invadido com muita informação e muita coisa ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas que começam a desenvolver um certo nível de mediunidade e de expansão da consciência começam a meio que se isolar na natureza, querer sair do mundo real e fugir, porque elas não estão conseguindo filtrar o que é delas e separar o que é delas dos outros. Porque elas estão ali, às vezes, num ambiente de trabalho normal, onde tem pessoas de todo tipo, de todos os pensamentos e vibrações, pessoas boas e pessoas não tão boas, pessoas bem intencionadas e outras mal intencionadas. Elas vão receber um bombardeio de formas, pensamentos, formas, sentimentos, formas, energias dos outros, só que como ela ainda não tem autoconhecimento e não tem uma prática para se ancorar e se aterrar no momento presente, ela vai se sentir sobrecarregada e vai sentir muita ansiedade, porque isso cria tensão no sistema límbico e no córtex pré-frontal. E isso pode criar ansiedade, estresse e até depressão, porque a pessoa vai ficar no estado de tensão e luta constante para filtrar e compreender as informações que ela está recebendo. E pode também levar a dúvidas e confusão sobre a sua própria habilidade e o seu propósito mediúnico, porque, naturalmente, dependendo da vibração do indivíduo, ela começa também a receber incursões dos nossos irmãos negativados, dos nossos irmãos infelizes, né? E aí também ocorre um fenômeno muito comum, onde esses médiums desequilibrados, eles começam a misturar ali, na manifestação da sua mediunidade, as suas coisas, as suas convicções, as suas crenças, seus conhecimentos com a dos espíritos que eles estão canalizando. E assim eles não conseguem equilibrar. Aí pode ter pode ter ali impactos, por exemplo, na pessoa transmitir uma mensagem dizendo-se como um pai de santo ou algo do tipo, ou um espírito muito puro, mas no final ela não está conseguindo filtrar o que esse espírito está mandando e ela vai misturar com as coisas dela, gerar confusão e até problemas na vida da outra pessoa, porque as pessoas que ouvem o conselho dos espíritos manifestados ou incorporados ou sendo canalizados por esses médiums tendem a levar muito a sério, ao pé da letra, aquilo que está sendo dito. E isso pode gerar transtornos psicológicos absurdos, porque se não vem de um lugar de amor,
de compreensão, de acolhimento, vai gerar um transtorno absurdo na vida das pessoas. Então é muito comum, eu mesmo vejo isso acontecendo em diferentes manifestações de centros espíritas ou ditos médiums, onde eu consigo sentir claramente ali no campo dele o que está vindo do espírito e o que está vindo dele. Até pelo meu conhecimento dentro da psicologia. Porque a gente começa a perceber tanto esse conhecimento unificado, não que eu sou superior, melhor que ninguém não, tá? Mas assim, essa busca por informação, tanto dentro da ciência, da psicologia, da mentalidade humana, como também na teologia, na filosofia, no estudo das religiões, começa a fazer a gente ter uma visão mais abrangente e ter mais conhecimento para conseguir perceber quando isso vem de um espírito elevado, aquilo que está sendo dito, e quando não, né? Então esse é um ponto de bastante atenção, por isso que fala, né, que o bom médium, ele tem muito estudo, né? Porque esse estudo ele é fundamental. Aí existe um elemento que, nossa, ele meio que desperta na maioria das pessoas que passam por esse despertar, que é quase que uma atração por mais conhecimento, por mais informação, por interesse em teorias da conspiração, essa busca incessante por informações, né? Podem ser sintomas de uma mente sobrecarregada buscando respostas e conexões onde elas conseguem, ou mesmo onde elas podem nem existir. Quando a pessoa ela passa por um processo de despertar, eu vivi isso, então eu posso falar com autoridade. Todo mundo aqui que está vendo esse vídeo com certeza deve ter se visto num momento como esse. A gente desperta, a gente vive uma vida toda, comigo foi assim, né? Eu vivi uma vida toda meio que adormecida, meio acordado, meio dormindo, empurrando a vida com a barriga, tomando como verdade tudo que era dito pelos líderes religiosos dessa denominação religiosa que eu frequentava, tendo tudo como verdades absolutas, sem refletir, sem pensar, sem questionar, seguir ali como um gado no pasto. Fui perdendo minha autonomia, meu poder pessoal, fui acabando com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, mas eu achava que eu estava no caminho certo. E até um certo lugar isso me levou. Eu honro e respeito a minha história, honro e respeito essa religião no sentido de que ela foi importante para eu ser o que eu sou hoje. Num senso de ser capaz, inclusive, de questionar e ver claramente os mecanismos de manipulação e dominação psicológica que existiam ali e que existem em tantas outras denominações religiosas. Então foi muito rico por isso, para eu conseguir criar minha própria dissonância cognitiva e separar o joio do trigo. Porém, por outro lado, era como se eu estivesse seguindo uma vida ali meio depressiva, meio dormindo, meio acordado e, de repente, depois de 10 anos fora da religião, eu segui para o outro extremo, o extremo do ateísmo, não acreditava mais em Deus, me desiludi com a religião, comecei a me aprofundar na filosofia, estudar filosofia, mas aí eu estudava ali filósofos existencialistas que na época eu interpretava como contrários a toda e qualquer forma de manifestação religiosa e até contra a concepção de Deus, mas quando eu parei para perceber, eles estavam falando era de espiritualidade sem religião, inclusive Nietzsche é um deles. Muitas pessoas usam Nietzsche para diminuir a crença em Deus, mas Nietzsche acreditava em Deus, muito, né? É só você estudar a história do homem e ver o que está escrito nas entrelinhas. Uma vez entendendo o contexto da história do homem, você entende a obra dele. Mas, de repente, eu despertei. De repente, aconteceu várias coisas na minha vida. Ansiedade, depressão, síndrome de pânico, remédio tarja preta, e eu tive que mergulhar em mim mesmo através da meditação. E na meditação eu encontrei um mundo vasto, infinito, de verdadeira conexão com a espiritualidade. Começou a manifestar a minha sensibilidade, a minha mediunidade. Eu comecei a sentir, ver coisas que eu não via, não sentia, não entendia ainda. Aí comecei a estudar sobre essas coisas para entender. Aí comecei a estudar o mundo espiritual dentro do viés de várias religiões. Aí eu saí da filosofia,
da licenciatura em filosofia, concluí ali e fui para teologia. E na teologia eu comecei a estudar, a entender as diferentes e diversas religiões e suas manifestações, e comecei a encontrar um ponto convergente comum entre todas elas e percebi que todos os paradoxos se uniam e todas as religiões estavam falando a verdade, cada um com suas interpretações e visões. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu fiquei tão sedento por isso que eu queria aprender sobre todas as religiões. E comecei a ler sobre tudo que é livro, tudo que falava de espiritualidade, de ocultismo, de religião, de não sei o que lá. Eu fui buscando sedentamente, quase como um obsessivo compulsivo. Era o tempo todo, era ouvindo podcast, era vendo vídeo no YouTube, era lendo sobre, era estudando, era fazendo curso. E essa obsessão por informações eram sintomas de uma mente já sobrecarregada, procurando conexões onde elas existiam ou não existiam. E aí essa obsessão por informação começou a me levar por um viés meio negativista, onde eu comecei a me conectar também com teorias da conspiração, mas eu logo percebi, opa, isso aqui não está me fortalecendo. Pelo contrário, essas teorias da conspiração estão tirando novamente a minha fé, a minha esperança, estão me tornando pessimista. Isso está me ajudando? Não. Então, se isso não está me fortalecendo, é melhor descartar, até que um dia eu tenha condições de olhar para isso sem me envolver no drama ou emocionalmente e deixar isso baixar a minha vibração. Mas, de qualquer forma, embora eu descarte essa parte, a obsessão por informação continuou, e isso me levou a um ciclo vicioso, onde eu me senti compelido a buscar mais e mais informações, alimentando a sobrecarga e o desequilíbrio mental. E aí isso teve um impacto na minha saúde mental e emocional. Eu comecei, mesmo meditando e vivendo a espiritualidade, comecei a desenvolver uma ansiedade. E aí a sobrecarga sensorial e informação teve sérias consequências para mim. E ela pode ter sérias consequências para a saúde mental e emocional daqueles que estão despertando. E isso pode incluir sintomas como fadiga mental, insônia, irritabilidade, ansiedade, depressão e até mesmo despersonalização, quando a pessoa começa a perder o senso de si mesma, quando ela começa a perder o contato com a realidade, quando ela começa a viajar demais na maionese, quando ela começa a ficar apegada demais nessas teorias, nessas visões, e ela começa a se afastar da realidade. Aí a pessoa começa a se sentir desconectada de si mesma, do mundo ao seu redor. Ela fica perdida dentro de si mesma, num mar de informações e estímulos. Começa a se isolar socialmente, começa a querer fugir para o topo da montanha, para o meio da floresta. E quando não, ela continua aqui, no asfalto, no mundo. E aí começa a se filiar a determinadas instituições. E aí começa a trabalhar com a mediunidade, mas se não tiver um apoio correto, essa pessoa pode confundir informações dela, do que ela está estudando, com as informações sensoriais obtidas do mundo invisível. Então, esse é um problema muito sério, muito sério. Para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui para vocês algumas estratégias para você que está vivendo esse despertar e talvez esteja se vendo nessa sobrecarga sensorial e informacional. Eu trouxe aqui para você estratégias de gerenciamento e prevenção, para que você possa verdadeiramente gerenciar e prevenir essa sobrecarga. E isso requer consciência, ou melhor, autoconsciência, consciência de si mesmo. Tá too much, tá muito, tô me sentindo invadido de tanta informação. Para, respira, chega de ler, chega de buscar informação, chega de ver vídeo, se isola, faz um detox informacional por um tempo, né? É o primeiro ponto, autoconsciência. E daí desenvolver um equilíbrio maior, mental, emocional e até espiritual através de práticas conscientes, como a meditação. A meditação, seja ela de visualização, mindfulness ou meditação com breathworks, ela serve para centrar e acalmar a mente, até para você ter tempo de processar as informações que você está
absorvendo. A meditação ajuda a acelerar esse período de processamento, porque quando você está meditando, as fichinhas vão caindo e vão se encaixando e você processa mais rápido tudo aquilo que tu está acumulando de informação. Então a meditação, ela tem tanto esse impacto de te desacelerar, fazer você se centrar, respirar, voltar ao momento presente, como fazer aquelas informações que ainda estavam perdidas em várias caixinhas, em várias gavetas, começarem a formar um mosaico, criar tua própria cosmovisão. Então, esse é um ponto fundamental. Eu vejo muitos médiums. Gente, palavra mediunidade e meditação começa com média, as duas não é à toa. As duas coisas são importantes. O médium, ele precisa meditar. É uma prática muito importante para ele começar a desenvolver uma autoconsciência de si mesmo, perceber como são suas emoções, sua forma de pensar, sua forma de agir, para ela começar a separar com mais clareza o que é dela e o que é dos outros ou até do invisível, dos espíritos. Porque eu tenho uma mediunidade e quando eu paro de meditar, eu começo a receber informações, às vezes, do nada, e eu sempre penso que é meu, mas às vezes não é, e eu fico meio confuso, meio que num processo. Agora, quando eu volto a meditar todo dia, ali 10 minutinhos que seja, caramba, fica tão claro essa separação, eu não sei nem explicar como é que fica. É só você praticando a meditação para você perceber. Fica tão claro como água cristalina. Eu realmente não sei explicar, mas assim, uau, eu consigo. Não, isso não é meu. De onde está vindo? Pum, já vem de onde vem. Então, meditação é um mecanismo fundamental. Outra coisa, limitar a exposição às informações. Saber estabelecer limites saudáveis para a busca de informações e exposição a estímulos. Então tem a galera, por exemplo, das medicinas psicodélicas, que quer ir toda semana. Tem a galera lá do estudo, que quer ler o tempo todo. Autoconsciência de si mesmo. Tá precisando de um tempo para processar, respira, faz um detox, 1 semana, 2 semanas, quanto for necessário, desacelera para dar tempo disso tudo assentar. Porque quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente fica ansioso querendo aprender tudo muito rápido, porque a sensação que a gente tem é que a gente perdeu uma vida inteira sem estar vivendo isso. E aí a gente quer acelerar, mas não adianta, não vai acelerar, pelo contrário, vai gerar sobrecarga, tensão, estresse, ansiedade e até depressão. Então, tenha pausas seguras e regulares desse tipo de exposição. A meditação é uma prática que definitivamente você tem que continuar fazendo todo dia, mas aquele livro que tu tá lendo, não tá dando tempo de processar, dá um tempo, respira, volta a ler no outro dia. Tu tá lendo livro, vendo vídeo, fazendo curso, ouvindo podcast, respira, calma, faz uma coisa só por dia. Perceba no seu corpo, tá too much, tá muito, tá cansativo, tá pesando. Desacelera. É importante você estabelecer limites saudáveis para si mesmo para a busca dessas informações e exposições a esses estímulos. E quando eu falo os estímulos, aí já estou falando das medicinas psicodélicas, porque elas também te dão um overload, uma sobrecarga de informação sensorial absurda, né? Outro elemento fundamental para todo médium: práticas de aterramento. Conectar-se com o corpo, com a terra para equilibrar as energias. Saia regularmente na natureza para caminhar. Pelo menos uma vez na semana. Vai procurar um jardim, um lugar onde você vai ter natureza para se conectar. Isso é fundamental, tá? A jornada espiritual, ela é linda, mas ela também é cheia de desafios. A sobrecarga sensorial e informacional é um desses desafios que nós podemos enfrentar com autoconsciência, estabelecendo limites claros para a quantidade de informação que a gente está observando, para dar tempo de processar, buscando a conexão com o momento presente, buscando um aterramento, uma conexão com a natureza, para, através dessas práticas saudáveis, atingir seu próprio equilíbrio e separar o que é seu do que é do mundo invisível, dos outros, que você possa estar captando. É necessário. E se você está interessado em aprofundar sua prática, encontrar o equilíbrio, confira o link para o meu curso de meditação chamado Protocolo de 21 Dias da Transmutação para te auxiliar
a trafegar nesse mundo interior de maneira equilibrada, segura, estruturada, conectando você com você mesmo, trazendo aterramento, equilíbrio através da sua respiração, até para dar tempo de você processar todas essas informações que você está acessando e gerar autoconsciência para saber, opa, cheguei no meu limite, deixa eu dar uma parada, deixa eu fazer um detox, deixa eu dar uma respirada, deixa eu relaxar. Então o link está na descrição deste vídeo. Te vejo lá do outro lado. Gratidão à palavra pela sua atenção e lembre-se sempre, você não está sozinho, somos todos um. Até mais!